Oi, Fer, tá me escutando? Oi, tudo bem? Tudo Sim, ótimo. tô te ouvindo super bem, te vendo, acompanhando esse projeto maravilhoso que você teve a iniciativa de promover. Meu som tá bom para vocês? Tá perfeito. Aqui a gente tá escutando tranquilo. Tudo Tá, tranquilo. ótimo. Então, vamos começar agradecendo, né, o seu tempinho, agradecendo a sua presença aqui nesse projeto, no nosso projeto Marketing para Ontem, que eu sei que já estou sabendo que você acabou de chegar de uma viagem e daqui a pouquinho está indo para outra também, né? Então, eu sei que a vida aí tá difícil, o negócio tá turbulento, mas agradecer mesmo pelo seu tempinho e por estar aqui com a gente e disponibilizar um pouquinho do seu conhecimento, tá? Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais para falar sobre liderança, né? Um tema tão profundo e ao mesmo tempo tão pouco, eu acho, ainda disseminado. Então, acho que é bem importante a gente trazer uma abordagem prática e ao mesmo tempo reflexiva para quem empreende, né? Para quem tem o seu negócio, que é o nosso caso, falar um pouco também da nossa experiência, acho que vai ser bem agregador. Perfeito. Fer, então começa pra gente falando quem é Fernanda Arantes, como é, com que você trabalha, como que funciona aí, conta pra gente. Nossa, achei interessante você perguntar, né? Quem é Fernanda Arantes? A gente poderia ficar um tempo falando aqui, ou eu precisaria sair correndo e fazer uma meditação longa para pensar sobre isso, né? Você está parecendo as minhas mentoras lá da parte espiritual e tal. Muito legal, gostei muito. Eu vou falar assim que eu sou uma entusiasta, né, das transformações que os negócios trazem para a realidade. E antes de falar de formação, eu vou falar do meu propósito, do porquê eu faço o que eu faço, que é aquilo que me move, e é um dos temas que eu trabalho em mentorias, em consultorias, em workshops, em palestras. Então, assim, o que me move mesmo, toda essa jornada, tem 14 anos que eu atuo com negócios, que eu sou apaixonada pelo mundo dos negócios, o que me move é ver pessoas que usam seus dons e talentos para transformarem suas realidades, né? E usam principalmente em suas atividades profissionais. Então, eu acredito que quando uma pessoa pega o que ela tem de melhor, os seus dons, né, que é aquilo com são as características que ela nasceu, as habilidades que ela já nasceu, ou aquilo que ela escolhe desenvolver, que são os talentos, e aplica isso, principalmente no seu trabalho, coloca isso à disposição da sociedade, né, a serviço do outro, e principalmente de si mesma, essa pessoa passa a ter uma vida com muito mais sentido. Porque eu acredito, Ju, que assim, uma das características inegociáveis para liderar e principalmente para empreender é ter energia e disposição. Então, se a Com gente não certeza. tiver paixão, né, pelo que a gente faz, se não vir muito sentido, não tiver muita conexão, dificilmente a gente persiste na jornada. Então, em primeiro lugar, eu acredito muito nisso, né? Eu vivo isso. Esse, depois de muito tempo batendo cabeça, eu falei, nossa, mas por que será, né? Que eu fico inventando tanto trem, fazendo tanta coisa, estudando tanta coisa. E A gente chega, a gente chega no momento que fala assim, gente, mas precisa disso tudo? Sério mesmo? Precisa gastar tudo isso de energia, esse estresse que de vez em quando a gente acaba ficando um pouco estressado, né? Não tem como fugir disso. Mas será que eu preciso de é, tudo isso mesmo? Mas aí vem o que você falou, né? A sim, paixão, né? sim. E aí eu trabalho com mentoria de negócios, né? Tanto com pessoas quanto com organizações. Então, com pessoas, meu foco são profissionais liberais que querem entender o que fazem como negócio, então ter um olhar mais estratégico, com mais clareza, e que precisa se organizar para mostrar o seu diferencial. Esse é um público que eu atuo bastante. E o segundo público que é muito forte são das organizações que querem se organizar para crescer. Então, assim, eu sempre trabalho com esse pilar do diferencial, sabe? Da gente mostrar o que a gente tem de melhor, o que o nosso negócio tem de melhor. E é por isso que eu resgato os dons e talentos. Porque o diferencial de um negócio Hum, normalmente está ligado aos dons e talentos de quem está na linha de frente. Então é bem interessante a gente perceber que, né, eu sou dona do meu negócio, então naturalmente os meus diferenciais vão ter a ver com os meus valores, vão ter a ver com aquilo que eu faço muito bem, com o ritmo que eu imprimo na minha equipe. Você é a mesma coisa. Cada pessoa que está aqui nos acompanhando, que está vendo conosco agora, ou que vai ver a gravação depois, vai, né?
poder compartilhar desses temas que você está tratando ao longo de tantos dias, tão úteis, tão práticos e necessários para todos nós que temos os nossos negócios, a gente pode aprender um pouco sobre isso e até resgatar essa nossa causa, né? Essa nossa motivação, porque os dias desafiadores eles vão acontecer. Então, quando isso acontecer, onde que de qual fonte a gente bebe? Nem sempre vai ser de um guru, de um livro, de uma bibliografia, às vezes vai Verdade. ser dentro da gente mesmo, né? E isso tem tudo a ver também com o processo de liderança. Perfeito, perfeito. Essa última frase que você falou é bem interessante mesmo. Às vezes da onde que a gente vai beber, né? Da onde a gente vai tirar essa energia, da onde que a gente vai tirar essa motivação, porque às vezes não adianta você procurar para fora, né? Você tem que vir um negócio vem de dentro. Então, o empreendedor, o líder, ele É. precisa estar sempre como é que eu posso dizer? Tá sempre se automotivando, não sei se é essa a palavra, acho que você vai saber mais do que eu, né? Mas ele precisa sempre estar naquela busca. Mas, Fer, conta pra nós, que o pessoal tá desesperado. Quais são os 5 segredos? Como é que faz para ser líder? Como é que faz para tirar aquela escrita de chefe da testa e começar a ser líder? Como é que funciona isso? Sim. Então, eu preparei aqui 5 dicas barra reflexões, né, para a gente falar sobre esse tema, porque a gente teria talvez uma semana, um ano para poder abordar tudo que esse tema abrange. Então, a primeira Uhum, coisa que eu quero alinhar com todo mundo talvez a primeira dica ou a primeira reflexão é que não necessariamente a gente nasce líder. A gente pode se desenvolver. Então, acho que esse é o primeiro perfeito. ponto para todo mundo ficar tranquilo, ficar consciente, né? E trazer autorresponsabilidade, porque a exceção, na verdade, são aquelas pessoas que nascem com esse dom, com essa predisposição, né? A gente teve um conceito antigamente de que você nascia com essa pegada da liderança e ou você tem ou você não tem. E hoje, todos os conceitos, todas as conversas, as reflexões sobre esse assunto dizem que a gente pode desenvolver. E a maioria das pessoas opta por desenvolver. Porque uma outra máxima que a gente pode alinhar aqui é que em algum momento da nossa vida a gente vai exercer a liderança. E não Perfeito. necessariamente é só no nosso trabalho, né? Às vezes é no nosso casamento, às vezes é no grupo de amigos, ou em uma relação social, ou na igreja, dentro da nossa casa, com a nossa família, dentro de um projeto específico como esse que você está liderando. Né? Quer dizer, olha que exemplo legal. Você teve uma ideia, você trouxe um propósito para essa ideia, você chamou várias pessoas, a maioria das pessoas disseram sim. Por quê? Porque elas confiaram na sua ideia, elas viram relevância, pertinência na sua proposta e disseram sim. Quer dizer, isso foi ao encontro também do que é valor para elas. Isso tem tudo a ver com o processo de liderar. Então, muitas vezes a gente vai também liderar em alguns projetos, em algumas iniciativas pontuais. Então, isso faz parte da dinâmica do viver e pode ser aprendido. Então, de cara, a gente precisa alinhar isso. Acho que pode deixar como tópico um, tá? São duas coisas que eu falei, mas acho que sempre bom aí. Over delivery, né? Você já percebeu. Tá certo, adoro. Deixa Para logo quem de trabalha, um. para quem trabalha com infoproduto igual a gente, over delivery é básico, é básico, é É básico. tudo, né? Então, Fer, a gente pode dizer que é o seguinte: líder é construção. Existe sim aqueles que nascem com esse dom, que são líderes exemplares. A gente pode colocar talvez um Steve Jobs, um Bill Gates, enfim, essas pessoas o Jeff Bezos de alta patente aí, mas a gente pode se Uhum. construir também. Se eu falar, eu quero ser um líder, eu quero ser uma pessoa melhor para minha equipe, para minha empresa, eu posso me construir então. Com certeza, você pode se desenvolver, porque assim, a gente como ser humano, né, e como empreendedor, a gente está eternamente em construção, em desenvolvimento. Então, eu Uhum, faço sempre aquela analogia que é igual você cuidar de uma casa. Você arruma um cômodo, daqui a pouco tem outra coisa para ser arrumado, né? Uma cortina, um móvel que você já enjoou, aí é um objeto que estraga, tem que ser trocado. Então, a vida é movimento. Liderar é movimento, empreender é movimento. Inclusive, para liderar, como eu disse no início, acho que também é uma dica ou um bônus aí, investir sempre na energia de disposição, sabe? Na energia não só física, que é inegociável, mas também na energia emocional, espiritual, psicológica.
Isso é, assim, imprescindível, porque quando a gente lidera, a gente está na linha de frente. Então, se eu não consigo dormir, e tem muitas pessoas vivendo isso, não sei se você, se os seus clientes, os seus parceiros também chegam, né, no nível de comentar isso com você, mas para mim as pessoas falam muito. Dificuldade para dormir, sabe? Às vezes não encontra tempo para fazer uma atividade física. Então, não tem muitas vezes uma energia e disposição para tomar decisão, para poder fazer reunião com a equipe, para poder buscar informação nova e para ter aquele gás, porque assim, se a gente que está na linha de frente não se capacita, como que a gente vai cobrar isso da nossa equipe? Né? Por mais que seja uma equipe Perfeito, de uma pessoa, perfeito. de duas pessoas. Se a gente não busca promover alguma melhoria, ou seja, da nossa saúde mental, emocional, como que a gente lida com uma situação de tensão em um projeto ou para fazer uma coisa nova? A gente que está no palco, como dizem, né? Vira e mexe, a gente vai ter demandas que a gente não fez, não realizou ainda. E isso acontece, mas assim, se eu for pensar, nossa, eu tô insegura, eu tô desestruturada emocionalmente, então como é que eu faço essa coisa nova? Como é que eu me arrisco? Como é que eu coloco lá um projeto com trocentos de uma coisa, né, um tema de gente, e vamos ver o que, que vai acontecer e o que, que vai surgir disso. Não, tem gente que trava, porque a parte emocional não tá boa, a parte física não tá dando conta nem de sair da cama. Então, você não faz agenda, não faz nada. Então, eu vejo assim, cuidar, né, de todo esse aparato ligado à energia e disposição é uma segunda dica muito importante para quem está em posição de liderança. Porque se a gente tem essa estrutura, a gente não consegue gerar resultado, não consegue formar pessoas, observar o melhor das pessoas, observar oportunidades e principalmente aproveitar essas oportunidades. Perfeito. Então, aquela máxima do tipo, na empresa eu sou uma coisa, em casa eu sou outra, não existe. Eu acho No- que. Pode falar. não, não, é porque assim, as pessoas falam assim, não, é porque a minha vida pessoal, particular, minha vida da empresa é na empresa, e uma não se mistura com a outra. Então, isso aí cai por terra, né? Porque a gente é um só. Como você disse, pelo menos o que eu entendi, a gente é um só. Então, se a gente tá bom num lugar, vai estar bom no outro. Se não tiver bom num lugar, não vai estar bom no outro. Ou eu entendi errado? Não, eu acho que uma forma, talvez, da gente compreender isso é que as duas coisas elas se conectam. Realmente, nós somos um só, né? Nós somos um só. Então, cuidar do meu pessoal me ajuda a performar bem no trabalho. Ter um profissional sentido, atuar em uma área em que eu me identifique, que eu tenha gás de poder aprender, desenvolver, gerar resultado, me gera também satisfação, autoestima, autoconfiança, que aí eu vou chegar na minha casa, eu vou ser admirada pelo meu marido, pela minha esposa, né? Eu vou ser admirada pelos meus filhos. Então, eu vejo que é uma conexão. Sinceramente, eu acho assim, até dá para a gente separar, né? Eu acho assim que didaticamente a gente fala da vida pessoal e profissional. No fim das contas, as coisas se unem, se fundem. E o que eu vejo é que é importante, sim, a gente destinar tempo para as principais áreas da nossa vida. E quando eu falo principais, uma coisa muito ligada a esse viés da liderança, Ju, é que a gente precisa entender que a vida ela traz prioridades, né, de acordo com a fase que a gente está vivendo. Então, nem Perfeito. sempre a gente vai conseguir dar conta de tudo, sabe? Se a gente pegar a roda da vida lá com 12 princesas, nem sempre a gente consegue dar conta de todas as 12 áreas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu acabei de ter um neném, entendeu? Porque eu acabei de ter uma promoção no trabalho, eu quero galgar uma promoção, eu quero abrir uma filial num outro estado ou em uma outra cidade. Quer dizer, ou eu tenho que me dedicar mais à saúde, porque a minha saúde está detonada, ou preciso cuidar de alguém na família, que é isso que me demanda mais nesse momento. Então, acho que também ter uma ação, trazer para a consciência onde a gente deve priorizar, né? E priorizar significa destinar mais tempo, mais energia, mais atenção. Isso faz com que a gente tenha mais paz de espírito e consiga conciliar melhor as dinâmicas da vida, sabe? Mas as duas áreas, Perfeito. elas
confundem e se conectam bem. Perfeito. Fer, teve uma pergunta aqui que o Juliano fez. Ser líder é ser sempre referência ou não? Líderes são seres humanos e falham também. Sim, o Juliano é um querido, ele está sempre presente nas nossas lives e ele executa muito de tudo que a gente passa também. Dá muita satisfação ter o Juliano acompanhando e tantas outras pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, né? Juliano, assim, eu acredito que seja uma referência, mas a gente pode escolher em que a gente quer ser referência. Porque às vezes a gente também pode ser referência como humano, tá? Vou explicar melhor isso. Quando eu me coloco como ser humano, eu sou líder, e isso não significa que para liderar eu tenho que ser perfeita. Para liderar eu não vou cometer erros, porque uma das coisas da liderança é. Beleza. Ela já vai voltar, pessoal. Enquanto ela volta, a gente vai fazendo disclaimer aqui. A gente percebeu que liderança é construção. Então, assim, eu vejo isso muito comigo, tá? Apesar de ter vindo de uma família de empresários, a gente sempre vai. Eu sempre gostei de liderar, sempre tomei frente das coisas, mas é igual falar, mandar, chefiar e liderar são coisas bem diferentes. Então, liderar a gente aprende realmente no dia a dia, na construção, nos vários cursos que a gente faz, nas experiências que a gente tem, no feedback dos próprios colaboradores que a gente tem, né? O feedback do colaborador, ele ajuda bastante a gente a ter uma noção de como que está a nossa liderança, né? Ele faz com que a gente entenda em que nível que está e para a gente sempre progredindo. Então, não adianta querer fugir, não adianta falar que você não nasceu para liderar, porque você pode sim liderar. Fer, tá com a gente? Yes! Fechou, Agora então. deu certo? Deu certo. Tudo tranquilo. Ai, que bom. Tava falando aqui pro pessoal que essa questão de construir a liderança, para mim, é muito íntimo também. Porque, apesar de eu ter nascido numa família de empresários, a construção ela é diária, porque na verdade, a gente aprende a chefiar. Desde cedo a gente sabe mandar. Mandar todo mundo sabe, né? Todo mundo ama mandar. Ô, Entendeu? delícia. Uhum. Agora, liderar é diferente. Liderar é escutar, liderar é ponderar, liderar é entender, se colocar no lugar do outro. Então, a gente aprende muito. E eu aprendo muito nessa questão com os feedbacks que eu tenho dos colaboradores, dos fornecedores, de quem eu lido diariamente, entendeu? Então, isso me ajuda muito a construir essa minha liderança, sem contar os cursos e todos os outros que a gente procura para poder se auto-melhorar, né? Mas, vamos lá, Uhum. qual que é a terceira? Manda a terceira aí para nós. Terceiro segredo. Isso. Então, eu estava só falando aqui para o Juliano que você pode tranquilamente ser um excelente líder e ser humano e mostrar suas vulnerabilidades, porque quando a gente lidera, a gente corre riscos, né? A gente toma decisões, então a gente precisa assumir riscos e às vezes pode ser que aconteça alguma coisa fora do previsto. Então, é até interessante quando você também mostra as suas humanidades, como diz a minha terapeuta, né? Que são as nossas limitações, saber onde a gente pode também se desenvolver. E já que você falou de feedback, uma forma muito legal disso é não só saber como dar o feedback, mas também como receber, tá? Isso tem a ver com uma das dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês mais pra frente. A terceira, eu acredito que tem algo muito importante e pouco comentado sobre o processo de liderança, que é, quando a gente lidera, a gente é convidado a ficar no adulto. A gente é convidado a se tornar grande. E todos nós carregamos a nossa criança, né? Então, quem trabalha, às vezes, com um olhar mais sistêmico, vai entender bem qual que é a minha abordagem aqui. E é importante a gente ficar na posição do adulto, né? Como você disse, de informar, de treinar, de acompanhar, de saber ouvir, de saber filtrar as informações, de não levar tudo necessariamente para o pessoal, ficar tão afetado, de se desenvolver, porque como nós temos perfis diferentes, nem sempre a gente vai lidar com pessoas tão parecidas, que às vezes tem o ritmo de fala que a gente gostaria, que entendem rapidamente como a gente entende, que quer as coisas, né? Ou que faz de uma forma muito organizada. Eu sou muito organizada, eu quero trabalhar com alguém organizado. Então, também ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, de entender que as pessoas são diferentes. E para que isso aconteça,
a gente precisa acolher a nossa criança, mas ficar no adulto, ficar no ser grande. E aí eu quero até deixar aqui uma reflexão que eu acho que é muito pertinente para todos nós, que é o fato de que muitas vezes a gente tem medo de crescer. Né? Então eu deixo essa pergunta para quem está acompanhando conosco aqui essa conversa. Você tem medo de crescer? Né? Você tem medo de ser grande? O que ser grande representa para você? Não só na sua cabeça, mas nos seus sentimentos. Que sentimento que te vem? De ansiedade, ou de emoção, ou de entusiasmo? E uma outra coisa é o que você pode deixar para trás para chegar onde você deseja. Né? Para crescer, para ser grande, para se tornar um líder. Porque pegando essa deixa do Juliano, a gente inevitavelmente, por exemplo, para crescer a gente vai precisar delegar. E para delegar a gente precisa confiar. Não tem como a gente crescer, né? Ter, nossa, eu tenho tantos funcionários, sendo só eu, fazendo tudo, querendo que tudo seja do meu jeito, tem a minha cara, a minha mão. Não dá. Então a gente precisa confiar. E eu gosto de trazer essa abordagem porque poucas vezes essas dicas são dadas, esses olhares, sabe, mais para o ser humano, mais para a pessoa é dado. Poucas vezes a gente vai ver um curso sobre liderança que vai falar sobre esse medo de ser grande, ou sobre o que a gente pode deixar para trás, porque muitas vezes a gente ainda fica no vitimismo, ou no lugar comum, ou no fazer só aquilo que eu sei que eu gosto, que normalmente a gente é onde a gente tende a ir, né? A zona de conforto, né? Nossa zona. Exatamente. E sim, existe sim espaço para mais de um líder, Lady Cristal. Existe sim existe espaço para mais de um líder dentro de um mesmo ambiente, desde que esteja muito claro o que se espera de cada pessoa. Percebe? Então, essa clareza dos papéis, por isso que eu respondi lá de novo, tá? Vou fazer referência a essa pergunta do Juliano, porque eu acho que dá para explorar bastante o que ele trouxe ali. Quando a gente entende quais critérios farão de mim uma boa líder, farão do Juscelino um bom líder, eu tenho um foco. Porque, gente, não tem como a gente ser bom em tudo. Esquece. Certo? E é por isso que a gente precisa das pessoas, por isso que a gente forma time, parceria, se desenvolve, treina, qualifica, porque nós estamos em construção. Então, tudo bem ter mais de uma liderança no mesmo ambiente, desde que os combinados estejam claros. Porque, às vezes, você vai ter alguém em uma posição hierarquicamente superior, e não necessariamente essa pessoa tem perfil. Às vezes alguém que é subordinado, digamos assim, tem mais perfil de líder. Então isso aqui muitas vezes gera sim um conflito, tá? Vamos supor que você tem um líder no papel e um líder na ação. Sinceramente, falando da vida real, eu vejo que aqui pode sim gerar uma situação de desconforto. Então isso vai demandar dos dois lados um ajuste, um jogo de cintura, uma situação de conversar. Às vezes não, você tem realmente dois perfis de líder que eles se complementam. Se complementam porque cada um tem a sua função bem definida, cada um tem a sua equipe, tem os momentos deles se falarem, sabe? Então, ter clareza dos papéis, saber principalmente o que entregar. O que eu preciso entregar de resultado? A gente que está numa posição de liderança, não adianta só entender de pessoas e não gerar resultado. Não adianta só gerar resultado e entender de pessoas. Né? Então, como é que eu mesclo? Às vezes eu vou ter uma liderança que vai ter um foco bem voltado para resultado, para bater meta, para chegar, né, e atingir trabalhar todos os indicadores quantitativos. E às vezes na mesma equipe ou na mesma empresa vai ter alguém com uma abordagem mais qualitativa, mais voltada para a equipe, para o desenvolvimento das pessoas, para que as pessoas consigam entregar esses resultados. Então, essa maturidade, essa clareza, né, e principalmente esse olhar estratégico do negócio vão fazer com que a gente entenda o que o negócio pede. Né? Qual perfil o negócio pede, qual entrega eu preciso fazer. Fer, Nossa, aí que empresa familiar é um Deus na cura. Eu comecei numa... Quem tá em empresa familiar põe o dedo aqui, né?
Então, Fer, a gente vê muito então isso que vamos dizer que as duas palavras do século, inteligência emocional. É aí que entra a inteligência emocional, de conseguir, ainda mais no caso que acontece, eu acho que em grande parte, que é a questão do quem está acima, mas na verdade quem está abaixo sempre, na maioria das vezes, sempre tem aquela questão da liderança mais aflorada, e quem está acima é mais uma questão de cargo, de egos. Então aí entra muito a inteligência emocional para conseguir equilibrar essa questão. Com certeza. Tanto é que eu coloquei aqui que tem 3 características que ajudam muito todas as pessoas a terem mais resultados. Tá? Então, uma delas é ter domínio pessoal, e aí entra a inteligência emocional. Eu acho que uma forma legal da gente traduzir a inteligência emocional é entender que cada pessoa funciona de uma forma e que quando a gente entende dos diferentes perfis, os diferentes tipos de comunicação, nós conseguimos ser mais assertivos naquilo que a gente pede, naquilo que a gente espera e naquilo que a gente entrega, certo? Que é a premissa de qualquer coisa na vida, dos relacionamentos, das relações de amizade e principalmente das relações profissionais. Muitos ruídos, muitos conflitos acontecem porque as pessoas não entendem os seus papéis, não entendem o que elas precisam fazer, não entendem o que elas precisam entregar, fica muito no achismo, fica muito nas expectativas e pouco no alinhamento. Então é isso que você pediu? Né? Ou o que você entendeu do que eu pedi? Ou vou delegar, então vou delegar, eu vou treinar. E depois que eu treinar, eu vou acompanhar. Eu não vou treinar um dia e nunca mais. Vou voltar a olhar para a cara daquela pessoa. Então eu sempre falo que delegar consiste em confiar, treinar e acompanhar. Então também é Perfeito. importante, né, pensar nesse ciclo. E aí, 3 características importantes, acho que esse pode ser o tópico 4, para se ter mais resultados. Um é ter esse domínio pessoal, que tem a ver com trabalhar muito, gente, o autoconhecimento, entender o que funciona para você, entender em que horário você produz mais, entender quais são, de que forma que você pode falar melhor com as pessoas, sabe? Qual é a dinâmica até de horário que funciona melhor para você. O Juscelino deve viver muito isso, né, com equipe, já deve ter visto várias pessoas que gostam de trabalhar mais à noite, outra madrugada, outra à tarde. Madrugada, Então, madrugada, time madrugada. eu já tô fora da madrugada, tô bem lá na minha cama, feliz da vida. E isso é legal, porque quando você entende, fala, nossa, às vezes, então, para eu entrar num processo criativo, faz sentido eu considerar uma madrugadinha ou outra durante a semana, porque é uma coisa que funciona para você, certo? Então eu sei qual é o perfil que eu preciso, até como sócio, como equipe, porque eu sei que eu sou muito boa fazendo isso, mas tem outras coisas que eu não sei, que eu não tenho competência, não tenho habilidade ainda desenvolvida. E é muito mais até barato eu ter alguém junto, alguém que possa me ajudar e que seja muito bom nisso do que eu me meter a fazer e por aí vai. Então, trabalhar esse domínio pessoal, do autocontrole, do autoconhecimento, do saber manejar as emoções, que não significa suprimir o que está sentindo, não significa fazer de conta que a gente não é humano, que sente tristeza, dor e raiva, tá? Mas é trabalhar o domínio pessoal. Segunda característica é ter uma liderança forte. E aí eu vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre esse conceito de liderança da atualidade. Esse conceito de liderança, até anotei aqui alguns pontos importantes. Liderar tem a ver com ter metas. Então, primeira coisa para você anotar aí que está conosco, é importante que a gente tenha metas quantitativas e qualitativas. Às vezes uma meta qualitativa é quando você consegue ficar um período da semana sem ir na empresa, para tirar para você, para fazer as coisas que são importantes para você. E quais são as metas quantitativas, né? Tipo meta financeira, meta de quantidade de clientes atendidos, ou de atingir algum número, ou na rede social, ou no faturamento, ou em lucratividade, enfim. Segundo é trabalhar a visão de futuro, que eu acho que é algo bem delicado. Pelo menos, a meu ver, poucas pessoas têm essa habilidade. Então, se você não tem, você pode estar perto de alguém que tenha uma facilidade de enxergar lá longe, ou buscar exercícios para facilitar isso, porque a gente, na posição de liderança, é legal que a gente consiga estar um passo à frente. Depois, ter o poder de decisão, e aí entra aquela história do falar não, entra a questão do correr risco, entra lidar com medo, lidar com a insegurança, lidar com o não saber.
tem gente que lida com isso com o pé nas costas, e tem gente que é muito resistente. Então, onde você pode se desenvolver a partir desses pontos, né, que compõem uma boa liderança aqui, que eu estou te passando. Depois é reconhecer o melhor das pessoas. Então, a excelente liderança, além de ter essa abordagem mais prática de metas, visão de futuro e poder de decisão, ela consegue observar e entender o que as pessoas têm de melhor. Isso faz com que a liderança tenha mais facilidade de encaixar as melhores pessoas nos seus devidos lugares. Perfeito. E eu vejo, Ju, uma coisa que acontece muito assim, poucas vezes o líder, né, ou o intitulado líder, sabe da sua equipe. Às vezes a gente vai fazer dinâmicas nas empresas, vai trabalhar com alguma empresa, né, e o olhar estratégico, ele chega uma hora que ele tem que ser compartilhado com a equipe, senão não adianta. E nesse momento de compartilhar, a gente trabalha com várias ferramentas mais lúdicas que trabalham os dois lados do cérebro, então as pessoas se envolvem nisso. E a gente acaba descobrindo formas, porque a gente cria dinâmicas em que todo mundo fala, sabe? Todo mundo coloca para fora um pouco das suas percepções. E às vezes você vê assim, o dono ou a dona, né, que deveria vestir também o chapéu de líder, fala, nossa, eu tô com essa pessoa há 10 anos na minha equipe e eu não sabia que ela tinha essa habilidade, não sabia que ele gostava de fotografia, não sabia que ele falava tão bem, não sabia que ele tinha engajado todo o time em prol de uma ação social ou de fazer o futebol no fim de semana, sabe? Então, entender um pouco do que faz sentido para a sua equipe, para cada pessoa, entender as particularidades e principalmente reconhecer o que cada um tem de melhor, isso compõe uma liderança forte, né? Que é o tema que eu estou trazendo. Outra coisa, esse olhar faz com que naturalmente a gente engaje as pessoas. Essa história do motivar, do engajar, é quando a pessoa vê que o que você está fazendo tem sentido e é convergente com os valores dela. Por isso que é tão importante a gente explicar o porquê que a gente está fazendo. Tem gente que tem mais paciência para explicar, outros têm menos, outros nem sabem o que estão fazendo. O que você está aí? Eu tô paciência de explicar. Uns tem, outros não tem, outros não sabem o que é explicar. Outros entrega para Deus. Dá seus pulos aí para entender o que eu tô falando, né? Bem isso. Oh, o que tá aqui na minha cabeça, né? Manda a telepatia aí e se vira nos 30. E é importante a gente entender por que eu tô fazendo isso. Né? Onde que a gente quer chegar com essa ação? Por que essa ação aqui é importante? Por que esse seu trabalho é importante? Por que esse prazo é importante? Então isso faz com que a gente gaste também menos energia e aí as pessoas vão entendendo. É aquela história, você às vezes precisa sim, e eu falo sempre isso para as minhas clientes, né? Gente, aquilo que é da liderança é da liderança. Tem coisa que você vai ter que falar 1000 vezes, vai ter que falar 1000 vezes. A mágica às vezes é em falar isso 1000 vezes de formas diferentes. Para testar, entendeu? Até achar a forma X, que aí encaixou. Até achar, exatamente. Porque senão as grandes empresas não teriam padrões de atendimento, não teriam processos organizados, né? Seria tudo uma bagunça. Quer dizer, elas mostram, os grandes negócios, eles mostram que é possível gerar uma equipe comprometida. Quando você vê uma empresa que tem filiais no mundo inteiro e você vai... Em cada uma delas existe um padrão no atendimento, um cuidado, a cultura organizacional ela é blindada. Né? Então existe treinamento, existe esse cuidado e esse cuidado tem que ser constante. Então tem coisas que fazem parte da liderança que não tem como a gente terceirizar. Uma coisa que eu vejo muito, que eu gosto muito é da reserva, né? A reserva ela traz muito isso, né? Então assim, todo esse cuidado com os colaboradores, enfim, eu sou apaixonado pela marca Reserva, né? Eu acho que eles trabalham muito bem, tudo isso que a gente está trabalhando aqui, entendeu? A questão de olhar, porque assim, se a gente for, pelo menos se for pôr no fringir dos ovos você não é robô e quem está trabalhando contigo não é robô. Então, você precisa olhar para ele, você precisa explicar para ele, você precisa estar junto dele, entendeu? Então assim, o liderar, que é a questão não é a questão do eu sou bom, é fazer com que todos entendam por que está sendo feito, como está sendo feito e para onde está todo mundo querendo ir, né? Porque é aquela questão também que eu falo muito da questão da Alice, né? Do gato lá que fala, para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, qualquer caminho que você quiser ir, você vai, meu filho. Se não sabe para onde você quer ir, então Sim. Qualquer caminho dá certo. Exatamente. Por isso a importância de ter uma visão
para saber para onde estamos indo e falar para sua equipe, ó, a gente está indo para lá. Como que a gente vai chegar lá? Nem sempre a gente sabe, mas você sabe que é para aquele rumo, entendeu? E eu acho que tem que ter muito essa coisa do confiar também na intuição, sabe? Porque tem coisa que não espera, tem, né, tem situações, tem oportunidades que aparecem, se a gente for esperar, ter todas as informações, ter o melhor cenário possível, a oportunidade passa e a gente ficou ali olhando para o tempo. Então, esse correr riscos, ele faz parte. E para fechar essa parte da liderança forte, que são 3 características, eu já vou retomar as 3, tem a ver com formar novos líderes, formar novas pessoas. Eu acho que esse é um conceito muito nobre da liderança. Quando a pessoa entende que ela está ali também num papel que daqui a pouco ela está formando outros líderes, que ela vai se liberar para ela estar em novos projetos, ou estar mais com a família, ou estar, sei lá, criando novos negócios, porque tem outras pessoas replicando essa paixão, esse jeito de fazer, sabe? Esse foco na execução, foco no resultado, mas sempre conectado com um significado. Porque não adianta nem a gente olhar só para as pessoas e ficar todo mundo se amando e se abraçando o tempo inteiro e não olhar para resultado. Exatamente, senão os negócios não se sustentam, esse povo tudo vai ficar... Né? Sem trabalhar, bem isso. Sem trabalhar é meio difícil ficar alegre. Sejamos bem pertinentes aqui nessa fala. E também não adianta também a gente só focar no resultado a qualquer custo. Então, outro parceirão aqui, Ricardo, falei com ele hoje ainda. Ricardo também dá show. Na próxima você chama ele para vir falar, que ele tem uma experiência maravilhosa para contribuir. Inclusive, é uma pessoa que conjuga essas 3 principais características. Então, eu já falei do domínio pessoal, da liderança forte e, por fim, a capacidade de execução, Ju. Né? É o executar mesmo. E é o executar com a realidade que a gente tem. Você falou no início de algumas referências de liderança, que são referências internacionais, que têm negócios, né, multimilionários ou bilionários, que tem uma estrutura hoje que atende o mundo. E pode ser que tenha alguém aqui conosco que tenha uma equipe, ou que tenha duas pessoas na equipe, ou que tenha 50, 100, 200, não sei. Só que quem está com 100, 200 começou desse jeito também, né? Com 1, 2, 5. E quem está muito grande também começou de algum lugar. Ou seja, o que a gente está falando aqui se aplica, né? O meu objetivo é que esse conteúdo se aplique, independente da realidade, que você possa pensar o que fizer sentido para você e aplicar na sua realidade, né? Ui, quase que eu derrubei o trem. Perfeito, é isso mesmo. É entender que o grande ele saiu de baixo e que você, independente do seu tamanho, você está trabalhando com gente, entendeu? Então, se você quer prosperar, se você quer ter uma saúde, né? Porque empresas grandes você pode ser uma pessoa com saúde ou aquela pessoa que, igual você falou, que não larga o osso. E aí tem bastante gente para trabalhar, mas ela continua fazendo tudo sozinha, né? E aí se prejudicando. Então é colocar tudo isso em prática, aquilo que faça sentido para ti no momento que você está, mas entender que tem que colocar, não tem jeito, não tem desculpa, entendeu? Porque eu não sou grande, eu só tenho mais 2 pessoas, 3 pessoas. Não. Todo mundo que é grande começou pequeno e você precisa sim colocar isso em prática, porque senão você não vai conseguir sustentar o seu crescimento, né? Porque senão você vai ficar trabalhando igual louco e com 30, 40 já tá aí no seu segundo ou terceiro AVC, aí se brincar. Sim, já tá pedindo arrego, exatamente. E a gente precisa começar, né? Eu não sei qual é a idade de quem tá aqui conosco, quem vai ver a gravação, mas independente da sua idade, primeiro que sempre é tempo. Não interessa se você tem 20, 30, 50, 100 anos, 80. Você está em tempo. E se você está acessando esse conteúdo agora, é porque de alguma forma isso faz sentido para você, ou isso pode ser aplicado na sua realidade, certo? Então que a gente nem espere o melhor dos mundos e também nem fique achando que não dá mais tempo, né? Que já foi e tudo mais. Ou seja, faz com que você tem, né? Com que você está com medo, acha alguém para segurar na sua mão. Busca algum conhecimento que te deixe um pouco mais seguro. Enfim, eu não sei fazer essa parte, quem que pode te ajudar? Eu não sei como entrar nesse mercado. Você conhece alguém que está nessa cidade, que poderia te abrir portas? Porque sempre tem alguém que sabe fazer aquilo que a gente não sabe.
sempre tem uma resposta, sempre tem uma solução. E eu acho que esse olhar para a solução também é uma característica muito forte da liderança. Eu tenho uma última dica que é a 5, mas Vamos vou te lá, passar a manda bola. bala. 35. Manda bala, manda bala. Gente, a última também tem uma pegada bem prática agora, né? Eu acho que uma coisa super importante para quem está numa posição de liderança é conduzir reuniões, fazer reuniões, tá? E aí, não importa o tamanho da sua equipe, faça reuniões, nem que seja ou semanal, com todo mundo, eu não sei quanto é esse seu todo mundo, ou com as equipes, ou você chega depois num nível em que as coisas estão ficando tão redondas que você consegue fazer uma reunião quinzenal ou mensal, mas faça disso uma prática, tá? Sempre, se possível, com pautas pré-definidas, com horário para começo e fim, e que esse seja um horário sagrado. É um horário em que não tem desculpa, não tem vou marcar médico nessa hora, não tem essa ideia a gente faz. Não. É um horário sagrado, porque ali é o momento que as pessoas se veem, que elas vão avaliar resultados, que elas vão reajustar rotas, que elas vão falar de questões comportamentais ou emocionais, vão pensar em novas soluções, em novos produtos. Então tem 1000 temas que você pode trabalhar nesse sentido, ligados à meta, à equipe e à gestão do negócio, tá? Mesmo você que é só você e uma pessoa, né, já tá bem melhor, porque tem muita gente que é eu equipe, que começa ela e Deus e pronto, né, mais ninguém. Então você já tá muito bem, maravilhosa. Então comece, inclusive, com essa uma pessoa. Porque quando a gente vai acostumando, isso se torna um hábito, tá? Então a segunda coisa é ter ferramentas de avaliação. A Delise está aqui, inclusive, conosco. Ela trabalha nessa parte organizacional. Então, ter ferramentas de avaliação é muito importante para a gente ir acompanhando a nossa equipe, para a gente se acompanhar. E, por fim, ter a prática do dar e receber feedback, que é o que você falou, que é como você, inclusive, se desenvolve. E isso serve para tudo, para a gente aplicar com os clientes, para perguntar para os clientes, para perguntar para a nossa equipe, para a gente fazer uma autoanálise também. E são essas 3 dicas que eu acho que, colocando isso como algo constante, todos nós já começamos a colocar mais aquele ritmo de liderança. Se você é uma pessoa mais... Eu já vi muitas pessoas, Ju, que falam assim, mas eu sou muito tímida. Mas eu acho que para liderar tem que ser alguém que fala muito duro, que bota muita pressão. Isso já foi um estigma de liderança, não é mais. Então, a pessoa que é do perfil mais cauteloso, mais organizado, que fala mais baixo, fala mais espaçado, também pode se desenvolver, também pode ser uma boa liderança. E depende também do seu negócio, do seu perfil de negócio. Sabe? E também do perfil das pessoas que estão trabalhando contigo também, né? Também existe isso, né, Fer? Exatamente. A gente trabalhou, por exemplo, com cartórios, e aí ali a maioria das pessoas dos cartórios tinham um perfil mais da organização, mais da cautela, não tinha muito aquele tiro, bomba e confusão que tem no varejo, por exemplo, sabe? Então, as coisas eram mais voltadas para o processo, para fazer com calma, para poder ter muita acurácia nos detalhes, olhar para cada coisa, porque, né, enfim, tem a ver com o modus operandi, o modelo de mesmo. Então, cada modelo de negócio também vai imprimir um ritmo. E o importante é você começar. É você começar fazendo um bom dia, é você começar falando sobre o objetivo daquela reunião, é você contar um pouco da sua história. Não interessa se tem uma pessoa ali que já ouviu isso 100 vezes. A maioria das empresas esquecem, chega uma hora que elas esquecem de contar como que tudo começou até chegar onde está hoje e antes de pensar onde se quer chegar, sabe? Então você pode começar com esses temas que sejam um pouco mais confortáveis, do seu jeito, do seu ritmo. Se você quiser colocar recurso visual, acha uma fórmula que funcione para você. Coloca ali um cafezinho no início, de repente para fazer um quebra-gelo. Aí o Ricardo colocou também assim, excelente, ferramentas online como o Zoom, que facilitam as reuniões, inclusive do maior controle de tempo e conteúdo, perfeito. Exatamente, Adelizes, não é um padrão, não existe uma forma. Cada segmento, cada modelo de negócio tem uma particularidade que vem de onde? Das pessoas que compõem esse negócio.
Por isso que a gente sempre fala na People, que é a nossa empresa, né? A gente trabalha sempre com essa premissa do pessoas antes dos negócios. Então, esse é o fechamento que eu faço hoje para que a gente tenha pessoas cada vez mais desenvolvidas como líderes, independente de em qual área da vida seja, Ju. E aí é uma interessante essa última fala sua, Fer, porque a gente vê o seguinte, que, igual você falou, cada local existe um tipo de liderança para conseguir com que as pessoas se engajem. Então, se você pega alguém do varejo, e se você pegasse alguém do varejo e jogasse lá dentro do cartório, o pessoal do cartório ia olhar e falar assim, tá. E legal, mas Eu ia falar, pelo amor de Deus, eu ia falar, ou então ia acontecer o seguinte, só ia ficar ele e o pessoal do cartório, todo mundo ia sumir, né? Então, assim, então a gente vê que, por isso que a liderança você pode ser construída, né? Porque existem vários perfis, então você pode construir a liderança. Então, mais uma vez, a gente vê que a construção ela é sim possível, você não precisa nascer. Porque se fosse para nascer, aí lascou, porque ia ter poucos tipos de liderança, poucos tipos como é que fala, de estilos de liderança, né? Então aí o pessoal do cartório ia ter que dar jeito com o varejo, não ia ter jeito, que a gritaria tira porrada e bomba. Exatamente. Você tira porrada e bomba e confusão. Exatamente. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com os negócios, com as organizações, existe a parte estratégica, né? Existe o olhar para o modelo de negócio, para definir, para mostrar os seus diferenciais, para resgatar o que cada empresa, cada negócio tem de melhor e mostrar isso adequadamente no mercado. Ótimo. Agora, antes disso, a gente precisa entender das pessoas que compõem isso. É por isso que na People, na nossa empresa, Ju, a gente investe muito, desde análise de perfil até em outras ferramentas mais lúdicas, mais pautadas na neurociência, que fazem com que as pessoas, principalmente adulto, né? E adulto aprende só o que quer, se entrega quando vê sentido mesmo nas coisas, não vai fazendo qualquer coisa, não. Então, para que os adultos se sintam ouvidos, se sintam pertencentes, sabe? E sintam que faz sentido aprender aquilo, sintam que a ideia dele está sendo ouvida. Porque se a gente for seguir essa linha, né, que líder é só aquela pessoa que é assim assado, e as pessoas que são mais cautelosas e que têm excelentes ideias, mas são mais caladas? Se a gente não criar ambiência para que essas pessoas falem, se sintam pertencentes, né? A gente perde ideias geniais, sacadas assim que podem resolver a vida, às vezes de desafios grandes e que, puxa, é porque o outro lá fala pelos cotovelos, ele sempre que a gente está escutando e a gente nem sabe como extrair daquela pessoa mais quieta o que ela tem de melhor. Então a gente foi se desenvolver, fomos buscar ferramentas justamente para a gente poder trazer as pessoas para perto, sabe? Para fazer com que as pessoas se sintam ouvidas e pertencentes, porque aí elas colocam para fora o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, como elas veem o negócio, por que elas estão ali, como elas fazem a entrega diferenciada delas. E isso reflete na entrega final da organização. Isso reflete no resultado, na lucratividade, no aumento de mercado, sabe? Enfim, é sim um efeito, assim como a gente falou antes, da parte pessoal e profissional, né? Em que as duas coisas se conectam. Perfeito, perfeito. Fer, vou pedir para você fazer agora um bate-bola jogo rápido, estilo Marília Gabriela, né? Que a gente aqui é alto nível. Mas vamos fazer o seguinte, me fala aí quais são as 5 dicas que a gente conversou hoje. Quais são os 5 segredos, tá? Show! Até pra gente poder fazer aquele Reels massa depois, né? Tá, deixa eu ver se eu tô ajeitada aqui. Gente, dá um feedback aqui para nós, desse minha... Aqui. Ah, agora que melhorou aqui minha cara. Muito bom. Então, o que a gente falou nessa live a partir de agora? 5 dicas. Fer do céu, a internet está te trollando. Pera aí. Líder de sucesso. A primeira dica. Pera aí que a internet te trollou, cortou você. Voltei? Pera aí. Fala aí com a gente. Voltei? Voltou. Oi? Tá. Então vamos lá. 5 dicas para ser um líder de sucesso. A primeira dica é que a gente pode se desenvolver como líderes, nós não precisamos nascer líderes, certo? A segunda dica é que empreender e liderar é sobre se tornar grande. Tem a ver com você ser adulto. E para ser adulto, a gente precisa encarar os nossos medos,
Qual é o nosso medo de ser grande? E depois, o que eu deixo para trás? O que eu posso deixar para trás para chegar onde eu desejo, certo? Terceiro, é importante você pensar no porquê você faz o que faz. Isso está diretamente ligado com o fato de você ter energia e disposição. Liderar e empreender pede energia e disposição. E essa energia e disposição é no campo funcional, psicológico e espiritual. Depois, para ser um líder, você pode trabalhar 3 características importantes. Domínio pessoal, né, para você ter resultados, você pode trabalhar essas 3 características. Domínio pessoal, liderança forte e capacidade de execução. Então, ter o seu autocontrole, desenvolver a liderança forte, que é ter metas, ter futuro, ter o poder de decisão, reconhecer o melhor das pessoas, treinar e formar novos líderes, o que faz com que você possa transformar realidades. E por fim, dicas práticas para você colocar aí no seu negócio são reuniões semanais, ou quinzenais, ou mensais, como algo sagrado, ter ferramentas de avaliação e ter a prática de dar e receber feedbacks. Fechamos. 55 segundos. Quase. Vocês estão vendo o que a gente passa, a gente é convidado para ser assim, sabatinado. E eu vou aproveitar os 5 segundos finais, né, para dizer que em algum momento da vida, todos vamos liderar. Todos vamos liderar. Né? Como é que você quer ser essa liderança? Perfeito, perfeito. Fer, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu mesmo, apesar de já ser líder há um bom tempo, já aprendi bastante coisa aqui. Provavelmente, eu já vi que os meus colaboradores estão assistindo, então amanhã já vai ter conversinha, certeza, de alguém falar assim, e aí, pois é, você escutou, né? Vamos botar em prática, né, chefe? Vamos botar em prática, né, líder, o que ela falou, né? Mas, Fer, muito, muito obrigado mesmo e gratidão, viu? Muita gratidão, tá? Obrigada pessoal, sucesso para todos nós, saúde e sucesso. Obrigada, Ju, parabéns pela iniciativa, pelo projeto e vamos juntos. Um beijão. Obrigada, Dina, querida. Obrigada a todo mundo que esteve conosco e para você que está vendo depois na gravação, coloque em prática, tira suas dúvidas, mande suas perguntas, que vai ser um prazerzão responder vocês também. Perfeito. Pessoal, amanhã, mesmo horário, mais uma live pra gente, hein? Tchau, tchau.